Olá pessoal, bem-vindos à aula número 17 da disciplina Circuitos de Radiofrequência. Na aula de hoje os tópicos abordados vão ser o projeto de filtro resposta plana, Butterworth, e ondulações uniformes, Chebyshev, usando o método da perda de inserção. Esses tópicos estão no capítulo 8, nas páginas 402 a 408 do livro do Poser, e a ideia aqui é a gente tratar de fato do projeto dos componentes do circuito para fazer esses dois filtros. Na aula passada nós temos uma visão geral aí de como é que seria a razão de perda de potência para esses dois tipos de filtros, E na aula de hoje nós vamos ver implementações práticas deles. Então vamos considerar, para iniciar aqui, um filtro passa-baixas com dois elementos. Assumindo uma impedância da fonte de 1 ohm, e vamos projetar um filtro com resposta plana com frequência angular de corte 1 radiano por segundo. Então aqui está ilustrado o circuito, os dois elementos são o indutor e o capacitor. Esse cara aqui no meio é o filtro, você tem a fonte do lado esquerdo e a carga do lado direito. A ideia é que o filtro só deixe passar frequências baixas geradas pela fonte para a carga, certo? E impedância interna da fonte aqui, então está tudo normalizado, Depois nós vamos ver como desnormalizar. Então a ideia é que a gente faça aqui toda a análise considerando as coisas normalizadas. Então aqui a impedância da fonte é 1. A razão de perda de potência, perda de inserção, fazendo K igual a 1 e N igual a 2 é a seguinte. A gente viu que a PLR é 1 mais K quadrado vezes, entre parênteses, ômega sobre ômega C elevado a 2N para o filtro de Butterworth. Se a ordem é 2, 2N dá 4. Claro, fazendo K igual a 1, esse cara aqui vai se tornar 1 também. E a gente vai, além disso, considerando que, de novo, tudo está normalizado e a frequência angular de corte vai ser 1 radiano por segundo, ômega C é 1, e isso resulta nisso daqui. A razão de perda de potência vai ser simplesmente 1 mais ômega quarto. Bom, para calcular a PLR, a gente vai precisar do coeficiente de reflexão e para isso a gente vai precisar da impedância de entrada. Então nós vamos calcular a impedância logo na entrada aqui enxergada, na interface entre o gerador aqui, a fonte, e o filtro. Então a impedância é enxergada aqui na entrada. O que a gente vê na entrada é um indutor em série com essa associação em paralelo aqui de um capacitor com um resistor, não é isso? A impedância total é simplesmente isso. Então ela vai ser J-ômega-L, a impedância associada com o indutor, mais a associação em paralelo do resistor, com resistência R, com o capacitor cuja impedância é 1 sobre J-ômega-C, que é o que está aqui. Se a gente pegar nesse ponto aqui e expandir esse termo aqui, a gente pode escrever o seguinte: R em paralelo com 1 sobre J-ômega-C vai dar R vezes 1 sobre J-ômega-C no numerador sobre 1 sobre J-ômega-C mais R. Produto dos dois dividido pela soma. Aqui, em seguida, a gente pode fazer o seguinte para simplificar. Multiplicar em cima e embaixo, vamos colocar assim, vezes em cima e embaixo, o inverso do numerador, J-ômega-C sobre R. E contanto que a gente divida por essa mesma coisa, a expressão não muda, J-ômega-C sobre R. Aqui em cima vai restar 1, porque o R vai cortar com R. Vamos lá, esse cara vai cortar com esse, é justamente a razão para a gente ter feito isso. J-ômega-C em cima aqui corta com esse J-ômega-C embaixo aqui. Então você vai ter 1, que é o que está aqui. Então aqui está o próximo passo, J-ômega-L mais 1 sobre, e embaixo a gente vai ter, o primeiro termo aqui, J-ômega-C vai cortar com 1 sobre J-ômega-C, e vai restar 1 sobre R, que é esse cara aqui. Por fim, produto desse cara com R vai dar J-ômega-C, que está aqui. Tudo bem? Então isso, até aqui é isso que foi feito, e aí a gente pode pegar esse 1 sobre R aqui, que está dividindo o primeiro termo no denominador, e tirar ele em evidência. Então vai ficar só 1 aqui, no primeiro termo, entre parênteses, 1 sobre R aqui apareceu multiplicando, então é o equivalente a você dividir por R. Se você tira 1 sobre R aqui, você tem que multiplicar por R. Então vai aparecer esse novo R aqui, de tal forma que esse termo aqui, quando você pegar J-ômega-RC e dividir por R, você vai ter J-ômega-C. Então até aqui nada mudou. Agora a gente pode, por fim, note que o J-ômega-L ficou igual lá desde o princípio. Por fim, a gente pode pegar esse R e passar lá para cima. Então você vai ter J-ômega-L mais R sobre 1 mais J-ômega-RC. que é o que nós temos aqui nesse ponto. Partindo do ponto onde nós estamos, que é esse aqui,
Zin igual a isso daqui, vamos multiplicar e dividir por 1 menos J ômega RC, né, que é exatamente 1 menos esse segundo termo aqui, de tal forma a eliminar o J do denominador. Tá? Então, 1 mais alguma coisa vezes 1 menos aquela coisa vai dar, né, 1 ao quadrado que dá 1, menos a coisa ao quadrado. Só que como tem um J aqui, tá? J vezes J vai dar menos 1, então vai acabar ficando mais. Então vai ser 1, né, mais ômega RC ao quadrado. Tá? O que você obtém multiplicando aqui os denominadores. Em cima, né, o J ômega L permaneceu lá, em cima você vai ter simplesmente R vezes esse termo aqui. Então vai dar R vezes 1 menos J ômega RC. Então beleza. A gente está calculando a impedância de entrada para poder calcular o coeficiente de reflexão. Tá? Vamos voltar para o slide anterior e ver, né, esse coeficiente de reflexão aqui. Tá? Da mesma forma que quando a gente está numa linha de transmissão, tudo bem? Alimentando uma carga aqui. Vamos chamar de ZL. E a linha tem impedância Z0. O coeficiente de reflexão nessa interface aqui vai ser ZL menos Z0, né? A impedância da carga menos a impedância da linha que está alimentando. Característica, né? Sobre ZL mais Z0, aqui o que está alimentando a entrada do filtro é essa fonte com impedância interna igual a 1. Então você vai fazer a mesma coisa, só que a impedância interna aqui vai fazer o papel da impedância característica e a impedância da carga é a impedância vista entre esses dois pontos, que vai ser a impedância de entrada. Então, em vez de ZL menos Z0, você vai fazer Zin menos 1, que é a impedância interna da fonte, faria o papel da impedância característica, se fosse uma linha alimentando aqui. Então, Zin menos 1 sobre Zin mais 1. Faz sentido que seja isso? A mesma coisa, só que a impedância de entrada é a impedância da carga enxergada, né? E a impedância interna da fonte faz o papel da impedância característica. Tudo bem? Então, o gama vai ser Zin menos 1 sobre Zin mais 1. Beleza? Zin a gente acabou de derivar uma expressão para ele aqui, né? Em particular, na PLR que está aqui embaixo, né? O que entra é o módulo do gama ao quadrado. Então, que a gente pode obter simplesmente pegando o gama e multiplicando pelo conjugado dele. Tá? É isso que está aqui, esse gama aqui, né? É esse cara aqui, vezes o conjugado dele, você toma o conjugado. O que pode ser complexo aqui, né? 1 obviamente é real, o que pode ser complexo é o Zin. Então toma o conjugado do Zin, que você automaticamente tem o conjugado desse termo aqui, né? Em cima e embaixo, né? Isso aqui é, só para deixar bem explícito aqui, isso aqui é o gama que está escrito ali atrás, isso aqui é o conjugado do gama, tá claro? E aí a razão de perda de potência, né? O PLR vai ser 1 sobre 1 menos isso daqui, módulo do gama ao quadrado. O que a gente pode fazer aqui, né? Substituir essa expressão, tá? No lugar desse cara aqui. E multiplicar em cima e embaixo, só porque vai ficar aqui no denominador, né, um termo muito grande e tal. Multiplicar em cima e embaixo essa função pelo denominador desse cara aqui. Então, dessa forma, se ele já está aqui embaixo, a gente se livra nesse termo aqui, né, no módulo do gama ao quadrado, se livra do denominador, porque a gente está multiplicando pelo denominador. Quando multiplicar ambos os 1 pelo denominador, tá, porque a gente está multiplicando e dividindo pelo denominador, que é Zin mais 1, multiplicado por Zin conjugado mais 1, esse 1 vai se tornar exatamente isso. Zin mais 1 vezes Zin conjugado mais 1, e o 1 em cima a mesma coisa. Zin mais 1 vezes Zin conjugado mais 1. Embaixo, como a gente multiplicou, né, vai ficar menos só o numerador, porque multiplicando pelo denominador, o denominador corta com o denominador. Espero que esteja claro. Então você vai ter, né, menos, entre parênteses aqui, Zin menos 1 vezes, entre parênteses, Zin conjugado menos 1, que é o que está em cima aqui. Tá? Então só foi feito isso, né? Substituir aqui e multiplicar em cima e embaixo por esse denominador aqui. E por fim, né, note que esse termo no numerador, Zin mais 1 vezes o conjugado dele mesmo, é o módulo ao quadrado de Zin mais 1. O denominador você pode desenvolver aqui, né, fazer aqui Zin vezes Zin conjugado, tá? Vai dar o módulo do Zin ao quadrado, né? Ele vai aparecer de novo aqui, Zin vezes Zin conjugado, só que com sinal de menos na frente, vai dar o módulo de Zin ao quadrado com sinal de menos, vai cortar. A mesma coisa o 1, né? Você vai ter 1 vezes 1, tá? Vai dar 1. Só que menos
menos 1 vezes menos 1 também dá 1. Então vai dar menos 1, 1 menos 1 corta. Então só os produtos cruzados que vão restar, né? Por exemplo, Zin vezes 1 vai aparecer aqui, menos Zin vezes menos 1. Esse menos com menos vai dar mais, então vai dar 2 vezes Zin. Esse primeiro termo aqui. Da mesma forma, né? 1 vezes Zin conjugado, menos 1 vezes Zin conjugado, menos com menos dá mais, então vai dar 2 vezes Zin conjugado. Tá? Então é o que aparece aqui, 2 vezes Zin conjugado. Então nós estamos nesse ponto aqui, e ok. Em termos da impedância de entrada, a PLR é isso. Agora resta a gente substituir a expressão para o Zin aqui dentro. Tá? Então o Zin está reproduzido aqui, só para simplificar a nossa vida. E a última expressão para a razão de perda de potência está aqui, tá? Com o numerador e o denominador. Tá? O denominador da razão de perda de potência, né, da expressão para o PLR, é esse cara aqui, né, 2 vezes Zin mais Zin conjugado, entre parênteses, está aqui. Note que se você pegar um número complexo e somar com o conjugado dele, tá, a parte imaginária vai sumir e você vai ter 2 vezes a parte real. Mas você tem 2 vezes isso, então vai ficar 2 vezes 2 vezes a parte real, que vai dar 4 vezes a parte real. Então, esse termo do denominador vai ser 4 vezes a parte real de Zin. Né? Olhando para a expressão, esse termo aqui é imaginário, né? J ômega L. Essa, né? J ômega RC, que está multiplicando por um R que está em evidência aqui, né? Sobre o denominador aqui, também tem um J, então é imaginário. O único termo real é R vezes 1 aqui, né? O próprio R, sobre 1 mais ômega RC, né? Entre parênteses, ao quadrado. Tá? Então a gente vai pegar isso, que é a parte real, né? R vezes 1 sobre 1 mais ômega RC ao quadrado, e multiplicar por 4. E aí, ok. Nós temos aqui o denominador, ele vai ser igual aqui, 4 vezes R, né? Sobre 1 mais, entre parênteses, ômega RC elevado ao quadrado. O numerador, tá, da expressão para o PLR, a gente vê aqui. Né? Ele é o módulo de Zin mais 1 ao quadrado. Então a gente vai pegar, né, Zin, somar com 1 e tomar o módulo e elevar ao quadrado. O que isso vai dar? Né? Soma isso aqui com 1, tá? Mais 1, vamos colocar assim, né, aqui. E que vai somar com a parte real. E daí vai dar a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Tá? Parte real mais 1, né, ao quadrado. Então a parte real, a gente acabou de falar, né, é R sobre 1 mais ômega RC ao quadrado. Vamos somar isso com 1 e elevar ao quadrado. Então está aqui. Tá? R é R sobre 1 mais ômega RC ao quadrado, somado com 1, que é esse 1 aqui. Isso é a parte real somada com 1 ao quadrado. A parte imaginária vai ser tudo que está multiplicando o J. Então, ômega L, tá, aparece aqui. E você tem aqui, multiplicando esse J, ômega RC, vezes um outro R, então ômega R ao quadrado C, sobre o denominador. Ômega R ao quadrado C sobre 1 mais ômega RC ao quadrado. Tá? É a outra parte restante aqui do termo imaginário que dá isso aqui. Então a gente eleva tudo isso ao quadrado. E aí nesse ponto, né, a gente calculou o numerador e o denominador, a gente pode dividir isso por isso. Tudo bem? A segunda expressão aqui, dessas duas, né, pela primeira. Tudo bem? Então você vai ter, e na verdade isso daqui dividido por isso é igual você pegar isso daqui e multiplicar pelo inverso dessa daqui. Que está feito aqui. Tá? Então note que você tem, né, o inverso de 4R sobre 1 mais ômega RC ao quadrado vai dar 1 mais ômega RC ao quadrado sobre 4R, vezes esse termo aqui que era o numerador originalmente. Tá? Então, entre colchetes aqui, todo esse termo aqui, que é a parte real mais 1 ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Tudo bem? Então, nós estamos nesse ponto aqui, e agora nós temos uma expressão para a razão de perda de potência em função da frequência, né, e da resistência da carga, da indutância e da capacitância do filtro. Então a expressão anterior pode ser simplificada ainda mais. Nesse ponto aqui é só manipulação algébrica, tá? E aí você vai obter essa expressão para PLR, a partir da última do slide anterior. 1 sobre 4R vezes tudo isso aqui entre os colchetes. Então você tem o que aqui? Né? Um termo que vai ser
uma constante, né? Não depende de ômega, tá? Tudo, né? Isso aqui multiplicado por 1 sobre 4r e tal, vai ser essa constante. Um termo multiplicado por ômega ao quadrado, tá? E um terceiro termo, que aqui está entre o parênteses ao quadrado, né? Multiplicado por ômega quarta. Chamando a atenção aqui, em termos de ômega, isso aqui vai ser uma constante. E aí você tem aqui uma constante, outra constante vezes ômega quadrado e uma terceira constante vezes ômega quarta. A razão de perda de potência desejada, né? No caso do filtro de Butterworth, a gente comentou lá no começo que ela acabaria dando, né? 1 mais ômega quarta, porque, né, a frequência de corte era normalizada e a gente considerou K igual a 1. Tudo bem? Então, teria que ser isso aqui, 1 mais ômega quarta. Então, a ideia, qual que é aqui? A gente comparar essas duas expressões e ver quais que seriam os valores, né, para a resistência da carga e para os parâmetros do filtro, né, L e C, para que essas duas expressões fossem iguais. Ou seja, essa expressão de cima resultasse nessa expressão de baixo. Para que a PLR seja unitária em ômega igual a 0, temos que impor R igual a 1 ohm. Então, de onde vem isso daqui? Você quer que na frequência ômega igual a 0, substitui ômega igual a 0 aqui, a PLR tem que dar 1. Tá claro isso? Então, para que, no caso dessa primeira expressão, ela dê 1, tem que restar só esse termo aqui, né? Quando você fizer ômega igual a 0. Então, substitui 0 aqui e aqui, esses dois termos caem fora. O segundo e o terceiro termo dentro do colchetes cai fora. O único termo que não depende de ômega é 1 menos r ao quadrado sobre 4r. Para que esse termo aqui dê 0 e só reste esse 1 aqui, tá? Para bater com restar só esse 1 aqui, a gente tem que fazer r igual a 1. Porque se r for 1, você vai ter 1 menos 1, vai dar 0. E daí esse termo vai dar 0, e você vai ter simplesmente 1 mais um termo vezes ômega ao quadrado, mais outro termo vezes ômega quarto, mas a constante aqui, o termo que não depende de ômega, vai ser 1. A gente faz R igual a 1, então o primeiro parâmetro já está determinado. Tá? Além disso, é evidente aqui, né, que nessa expressão aqui não tem ômega ao quadrado, tá? Só tem ômega quarta. Então, esse termo aqui, dividido por 4R, tem que dar 0. Para isso, o termo entre parênteses, né, aqui, tem que ser 0. Tá? Nós já determinamos que R é igual a 1, a gente pode substituir aqui, então aqui está reproduzido o termo, né? R quadrado vezes C quadrado mais L quadrado menos 2LC R quadrado. Substituindo R igual a 1, né? Esse cara aqui vai cair fora, vai se tornar 1, e esse cara aqui também, né? 1 ao quadrado é 1, você vai ter só C quadrado mais L quadrado menos 2LC. Isso aqui, né? Isso daqui, note que é C menos L entre parênteses elevado ao quadrado. Tá? Para que isso seja 0, né, e você não tenha dependência com ômega ao quadrado, C tem que ser igual a L. Então, nós não determinamos C nem L ainda, mas a gente já sabe que R igual a 1 e C tem que ser igual a L para que esse filtro aqui seja exatamente, né, esse filtro de Butterworth de ordem 2 que a gente está querendo projetar. Por fim, o termo que multiplica ômega à quarta tem que ser unitário. Então vamos voltar lá para a expressão. Na expressão que a gente quer chegar, você tem só 1 mais ômega quarta, então o coeficiente do ômega quarta aqui é 1. E a gente quer, né, a gente já eliminou esse termo daqui, e esse aqui também, e a gente quer que isso aqui que está multiplicando ômega quarta seja 1. Então, RCL ao quadrado sobre 4R aqui, né? RCL ao quadrado sobre 4R tem que dar 1. Para isso, o numerador tem que ser igual ao denominador. Então, RCL ao quadrado tem que ser igual a 4R, não é isso? Aí a gente vem aqui, né? RCL ao quadrado tem que ser igual a 4R. Tá? Vamos lembrar que a gente acabou de falar que R vai ser 1. Então, isso aqui é 1, isso aqui é 1. Isso simplifica a vida. CL ao quadrado igual a 4 ou CL... C vezes L, tá? Tem que ser igual a 2. Tá? Porém, como a gente já tinha determinado, né, que C igual a L, ambos vão acabar dando raiz de 2. Tudo bem? Aí a gente note que a gente determinou os parâmetros do filtro aqui. Normalizados, depois a gente vai ver como desnormalizar para uma frequência de corte não unitária, né, etc. Mas já determinamos. Então, a princípio, a metodologia adotada pode ser utilizada para filtros de qualquer ordem. A gente poderia fazer essa análise, e a análise é essa, tá? Você vai calcular a impedância de entrada e depois calcular a PLR e fazer com que ela
bata, né, com a que você deseja para um filtro de Butterworth de uma determinada ordem. A mesma coisa poderia ser feita para um filtro de Chebyshev, etc. e tal. Porém, dá para ver, né, que para ordens mais altas não é prático você ficar fazendo isso toda hora. Então é por isso que esses valores já são tabelados, tá? Então no capítulo 8 do livro aí vocês veem inclusive essas tabelas para filtros de Butterworth e Chebyshev. Então os valores dos elementos para circuitos tipo escada, tipo esse que a gente viu, né, eles são tabelados. Isso é feito para circuitos normalizados, como exemplo dado, onde a frequência angular de corte era 1, etc. e tal. Então a impedância da fonte, né, normalizado significa o quê? A impedância da fonte desse circuito normalizado vai ser unitária, como a gente viu, tudo bem? A frequência de corte ω/c também vai ser 1 radiano por segundo. E o filtro, a princípio, é do tipo passa-baixas. Então existe a possibilidade de você fazer conversões, e a gente também vai ver, para você transformar esse filtro passa-baixas num filtro passa-altas, ou passa faixa ou rejeita faixa, mas a princípio os valores tabelados são para o passa baixas e depois você pode fazer, como eu disse, fazer essas conversões, tá? Os valores para n igual a 2 correspondem justamente aos que a gente acabou de calcular no exemplo anterior, a gente já vai ver na tabela. No geral, o número de elementos reativos é igual à ordem do filtro n, no caso n era igual a 2, o expoente ficou 2 vezes n4, né, mas a ordem era 2, n igual a 2, e o número de elementos reativos é igual à ordem. Então aqui a gente viu um indutor e um capacitor, 2 para um filtro de ordem 2, né? E os elementos são enumerados, tá, de G0, que é da fonte, né, impedância da fonte, por exemplo, a Gn mais 1, que é o parâmetro relativo à carga aqui, tá? Impedância, resistência ou a condutância da carga. A gente já vai ver isso melhor. Tá? Mas os Gs vão ser esses parâmetros que vão dar os valores aí das indutâncias e das capacitâncias do filtro e também, né, da resistência, impedância ou, né, condutância da fonte, e Gn mais 1, a impedância ou, enfim, né, a resistência ou a condutância da carga. Tá? Esses filtros do tipo escada que a gente comentou, eles podem ter configurações do tipo π e T. Similar ao que a gente, né, usando o método dos parâmetros de imagem. Π seria isso aqui, então o filtro tipo π aqui, né, na configuração tipo π, ele teria esse padrão aqui reproduzido. A ideia é que ele comece com uma capacitância para o passa-baixas, né, em paralelo. Tá? Também é chamado, né, de delta ou triângulo, mas a gente vai chamar de tipo π aqui. O tipo T é isso aqui, então quando ele começa com pro passa-baixas, né, com um indutor em série, ele vai ser tipo T, tudo bem? E daí, que a gente acabou de falar, né, os Gs, que vão ser os parâmetros tabelados, vão estar dispostos dessa forma. Sempre o zero, G0, vai ser o parâmetro da fonte, tá? Para configuração aqui, né, de escada tipo π, vai ser a resistência da fonte. A gente vai assumir como sendo unitária, então nem vai aparecer na tabela nesse caso aqui, tá? Mas vai ser a resistência. Para o caso do filtro, né, tipo escada tipo T, você vai ter, né, um indutor em série e a fonte vai ser dada pelo equivalente de Norton, né? Então você tem uma fonte de corrente em paralelo com uma condutância. A condutância vai ser unitária. Aí os valores G1, G2 e assim por diante vão ser os valores das capacitâncias e das indutâncias em ambas as configurações, lógico, né? Na tipo T você começa com indutor, na tipo π você começa com capacitor, mas na sequência da esquerda para a direita, né, no sentido que a gente lê, dos parâmetros. Então vão ser diretamente os valores normalizados aqui dos parâmetros. Do capacitância vai ser G1, a indutância, né, vai ser G2, a capacitância C3 vai ser G3 e assim por diante. Da mesma forma, se você estivesse usando a configuração tipo T, né, L1 seria G1, mesmo valor aqui, C2 seria G2, tá? Então o valor dessa capacitância vai ser o mesmo valor dessa indutância na configuração dual, que é a tipo π, e assim por diante, tá? Até o enésimo elemento do filtro, e o elemento n mais 1, então o filtro de ordem n vai ter n elementos, de 1 a n, 0 é da fonte, de 1 a n vai ser do filtro, tá? E n mais 1 vai ser a resistência da carga, tá? Resistência aqui no caso da seção π e a condutância no caso da seção T. Tá? Então vamos seguir. Aqui são os valores tabelados. Tá? A gente viu que para a ordem 2, né, era raiz de 2 e raiz de 2 no nosso caso aqui. A indutância e a capacitância é uma carga unitária. Não está tabelado aqui o G0, mas ele é sempre 1, impedância, né, interna da fonte, sempre 1. E você tem para outras ordens aqui. Tá?
Então está tudo tabelado aqui, né? Então, inclusive para a ordem 10, tá? Isso aqui é dado, né? Para frequência normalizada, angular normalizada igual a 1 radiano por segundo, K igual a 1, né? E ordem entre 1 e 10, tudo bem? Para o filtro de Butterworth, que a gente acabou de ver. Então a tabela é essa daqui. Os valores, né? Se for usar uma configuração aí, Pi ou T, isso aqui vai corresponder a um indutor ou um capacitor, dependendo do caso, tem que verificar, né? Da figura. Então, se G1 aqui no caso da configuração tipo Pi, seria o valor do primeiro capacitor que aparece em paralelo aqui na esquerda. Tá? Então, no caso aqui, filtro de ordem 3 seria 1. Tá? 1 farad, né? Normalizado. Depois, lógico, a gente vai desnormalizar isso aqui. Tá claro? Então, tá tudo tabelado, né? O procedimento que você faria para obter isso aqui seria o que a gente fez para o filtro mais simples aqui de ordem 2, mas alguém já fez isso e já está tudo tabelado. Então os elementos alternam entre série e paralelo, e GK é definido da forma que eu acabei de falar, aqui está explicitamente, né, escrito. Então G0 é sempre o parâmetro da fonte, tá? No caso da configuração Pi, vai ser a resistência interna da fonte. No caso da configuração T, tá? Que aparece um indutor lá, em série para o passabaixas, vai ser a condutância, tá? E é 1, então nem aparece na tabela, então a gente pode colocar aqui, né? Vou colocar aqui sempre igual a 1, nas tabelas que a gente está do livro aqui nem aparece. G de 1 a N, tá? Para o filtro de ordem N, vai ser o respectivo parâmetro aqui. Então, a indutância em série para indutores e a capacitância em paralelo para capacitores, na ordem que eles aparecem no circuito, né? Na seção T vai aparecer primeiro um indutor, depois um capacitor, depois outro indutor, depois outro capacitor. Então, o G1 seria a indutância do primeiro indutor, e daí você vai, né? O G2 seria a capacitância do capacitor e assim por diante. Tá? A mesma coisa para a configuração Pi, embora ela comece com capacitor, então G1 vai ser a capacitância do capacitor e você vai continuando assim. E o parâmetro N mais 1, tá? O Gn mais 1 vai ser a resistência da carga, então vai ser sempre referente à carga, resistência da carga. Se Gn é um capacitor em paralelo, aí você tem que ver, né? Independente se é a configuração Pi ou T, se o enésimo parâmetro é um capacitor em paralelo, tá? Nesse primeiro caso aqui que você está observando, isso aqui vai ser a resistência da carga. Por outro lado, né, se ele for um indutor em série, tá? Parâmetro N aqui, o Gn, a indutância desse indutor em série, o Gn mais 1 vai ser a condutância da carga. Tá claro? Por fim, essa figura mostra a atenuação para as diferentes ordens, né, N igual a 1, 2, 3, 4 até 10, tá? Em função da frequência, mas a frequência aqui está mostrada normalizada, tá? E só para frequências acima de ωc. Se isso aqui, na escala das frequências aqui normalizadas, é módulo de ω sobre ωc menos 1, tá? Ela vai ser 0, né? Quando isso aqui for 0, ω vai ser igual a ωc. Tá? Então, o 0, que ainda está mais para cá no gráfico, né? Ele coincidiria com a frequência de corte. Então, a gente está vendo aqui o que acontece, na verdade, na banda de rejeição do filtro passa baixas, certo? A banda passante nem sequer está sendo mostrada aqui. Aqui, mais ou menos próximo da frequência de corte, você vai ter a atenuação que você vai ler aqui, bem nesse limite do gráfico. E daí a gente vê, tá? Como é que na banda de rejeição a transição vai se tornando cada vez mais abrupta, né? Porque a atenuação do filtro, conforme você entra na banda de rejeição para frequências mais altas, a transição vai se tornando cada vez mais abrupta conforme você aumenta a ordem do filtro. Para você ter, muitas vezes você quer ter, para um determinado valor de ω, né, na banda de rejeição, uma atenuação desejada aqui, né? Eu quero que o meu filtro atenue em 30 dB numa dada frequência da banda de rejeição. Então você vai desse gráfico aqui e vê que ordem você precisa tirar, tá? Que você precisa fazer o filtro, né, para ter essa atenuação. Aí você vai na tabela lá, né, e vê os elementos do filtro que você precisa montar.